Tá. Então, pessoal, na outra aula, estava falando um pouco sobre a caracterização de um gás e o que é um gás, o que não é, e algumas das unidades essenciais para a gente entender mesmo o gás. Então, a gente falou de volume, pressão e temperatura, tá? Só lembrando que temperatura, toda vez que a gente for colocar temperatura numa fórmula trabalhando com gás, essa temperatura tem que estar em Kelvin, tá? Não pode estar em Celsius, não pode estar em Fahrenheit, não pode estar na escala Rayleigh, ela tem que estar sempre em Kelvin, tá bom? E a gente, só para lembrar aqui, bem rapidão, para a gente transformar uma temperatura em Kelvin em graus Celsius, a gente faz assim. Temperatura em graus Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Viram isso com o Teté já, né? Sim, semana passada. As leis também. Então, vocês já estão craques, já estão sabendo mais do que eu, pelo visto. Então, a lei física, elas são leis experimentais que mostram como varia o volume de um gás quando a pressão e a temperatura desse gás vai estar variando também, tá? Então, a gente tem a lei de Bohr-Mariotte, a lei de Gay-Lussac e a lei de Charles. E a última lá, a equação geral dos gases, que é uma mistura de todas as 4 leis. Não, de todas as 3 leis, desculpa. Tá? Então, pessoal, essa pessoa garbosa, elegante, é o Sr. Boyle, tá? Ele fala que sob uma temperatura constante, o volume que as partículas que esse gás vai estar ocupando é inversamente proporcional à sua temperatura. Quando a gente tem temperatura constante, a gente vai ter uma transformação que a gente chama de isoterma, tá? Vamos pensar um pouco na palavra isoterma. O que é um isótono? É coisa igual. Mas o que é igual, Bruno? E a gente sabe que é igual. Agora, isótono deve ser número de nêutron? Não sei. Número de nêutrons iguais. Isóbaros. Massa igual. Número de massa igual, certo? Então, iso é sempre igual, tá? Então, isoterma, temperatura igual, certo? Então, aqui a gente tem uma massa constante, tá? Essas 3 leis que a gente vai ver agora, a massa, ela não vai estar variando. É só a temperatura, o volume e a pressão que pode variar, tudo bem? Então, vamos ver. Pessoal, eu tenho um pezinho de 1 quilo, tá? E eu coloquei em cima do meu êmbolo. Ele vai empurrar para baixo o meu êmbolo com uma pressão, com uma força, certo? Lembrando para vocês também que pressão é definido como força aplicada sobre uma determinada área. Tudo bem? Certo? E agora, se eu tiver 2 quilos, a minha pressão vai ser maior, certo? Então, aqui, a minha pressão, eu vou estar aumentando. E o que vai estar acontecendo com o meu volume? O volume vai aumentar, né? Não, se eu estou aumentando a pressão, se eu estou apertando mais o gás, Não, ele o vai volume diminuir. Exatamente. Eles são inversamente proporcionais. Então, se um aumenta, o outro tem que diminuir obrigatoriamente. Tudo bem? Então, vamos ver a parte gráfica disso aqui. E esse daqui é o Mariotte, tá? Então, matematicamente, a gente tem que a pressão 1 vezes o volume 1, ele é igual à pressão aplicada no 2 e multiplicado pelo volume 2, que é igual a uma constante. Então, se eu tivesse 3, 4, 5, teria que ter essa proporcionalidade, tudo bem? E quando a gente tem um gráfico, a gente tem uma isoterma. Vamos ver se faz sentido o que a gente está falando. Olha só, eu tenho uma pressão 1, vamos supor que está em 1 atmosfera. E a minha pressão 2 está em 2 atmosferas.
tá? Então, olha só, de 1 para 2 eu não aumentei a minha pressão? Sim, O que está acontecendo com o meu volume? Com a diminuiu. minha pressão 1, eu vou ter um volume, vamos supor, de 2 litros. No meu volume 2, eu vou ter uma pressão de 1 litro. Daqui para cá, eu aumentei, certo? Houve um aumento. E do volume 1 para o volume 2, eu tive uma diminuição. Certo? Que comprova a lei. Só para vocês saberem o nome técnico dessa curva, ela chama hipérbole equilátera, tá? Mas é só para vocês conhecerem o nome, não se preocupem com isso, tá? Vamos lá. A lei de Gay-Lussac, tá? Então, sob uma pressão constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura, tá? Que temperatura é essa? Temperatura absoluta, pessoal. Eu acho que eu coloquei grande o suficiente para todo mundo entender, tá? O que é temperatura absoluta, gente? Minha temperatura de Kelvin. Em Kelvin, tá? Ah, só uma coisa, pessoal. Dois comentários que eu quero fazer para vocês. Se eu tenho 1 ml, e depois eu vou falar que eu tenho 5, não é mls, tá? É 5 ml. A gente não coloca plural quando a gente fala as letras da unidade. A gente vai falar plural sempre que a gente colocar 5 mililitros, tá? Não é a mesma coisa que eu tiver 1 grama e depois eu tenho 5 gramas. A gente não vai falar assim, eu tenho 1 G e aqui eu tenho 5 Gs. Entendeu? Certo? Toda vez que vocês falarem mls, vai morrer um unicórnio na terra do Fofolândia, tá? Outra coisa, não existem grau Kelvin, tá? Não existem graus Kelvin. Kelvin é unidade absoluta. Então, é 273 Kelvin. Tá bom? Tranquilo? Certo? Aí, se vocês quiserem falar de Celsius ou Fahrenheit, aí você pode falar graus Celsius, graus Fahrenheit. Tudo bem? Tranquilo? É mais chatice minha mesmo, tá? Então, quando a gente tem a pressão constante e a gente está variando a temperatura, a gente tem uma transformação isobárica, tá bom? Tranquilo? Pressão constante. Transformação isobárica, tá? Então, vamos lá ver. Se eu tenho aqui um volume 1 e uma temperatura 1, e depois eu aumentei essa temperatura, o que vai acontecer com o meu volume? Se eles são diretamente proporcional, o meu volume vai subir também. Tudo bem? Olha aqui no desenho do balão. Eu tenho um balão cheio de ar, cheio de algum gás, e eu vou resfriar o meu balão. Quando eu resfriei, ele vai começar a murchar, ficar pequenininho, pequenininho. Tirei ele do meu resfriamento, o meu balão volta a inchar, a inflar na temperatura que ele precisa, certo? Pessoal, uma coisa interessante de vocês fazerem, se vocês tiverem uma bexiga, alguma coisa na casa de vocês, pega ela e deixa um pouco no congelador, tá? Avisa sua mãe o que você está fazendo, tá? Para não dar problema. Uma coisa importante, se vocês forem colocar a bexiga no congelador, coloca ela em algum plástico, alguma coisa, para não entrar direto em contato com o metal da geladeira. Porque senão ela pode estourar a hora que ela entrar, porque pode dar choque térmico, tá bom? Então... Oi, pode falar. Não, nada não. Tá. Então, pessoal, esse cara aqui, todo elegante, todo garboso,
é o Gay-Lussac, tá? Então, matematicamente, a gente tem que o volume 1 dividido pela temperatura é igual ao volume 2 dividido pela temperatura. Essa razão, essa divisão de volume por temperatura vai ser sempre constante para o mesmo gás, tá bom? E a curva que a gente tem para esse processo é chamado de isóbara, tá? É uma reta. Então, vamos lá. A lei do Charles. De novo, é a mesma coisa. O que acontece? Que quando a gente tem um volume constante, ele vai ser diretamente proporcional quem? A temperatura absoluta, tá bom? Certo? Então, a gente vai estar falando na lei de Charles sobre pressão exercida sobre uma determinada massa gasosa, tá? Essa pressão, ela vai ser diretamente proporcional à temperatura. Tudo bem? Tranquilo? Esse tipo de transformação tem vários nomes. Transformação isovolumétrica, ou isométricas, ou isocóricas, tá? Eu, particularmente, gosto mais do nome isocórica, porque eu acho mais bonito. Quando eu tiver uma filha, eu vou chamar ela de isocórica, tá? Então, é aquilo lá que a gente estava trabalhando no mesmo jeito. Então, eu mantive o meu volume constante, percebam aqui que está no mesmo lugar, tá? E aqui eu tenho a minha temperatura, 1, que é maior que a temperatura 2, certo? O que vai acontecer? A pressão 1 vai ser maior ou menor que a pressão 2? Vai ser maior. Vai ser maior. Aumentei a temperatura, vai ser maior. Por que essa pressão vai ser maior? Por causa que a temperatura é maior. Mas o que influencia a temperatura ser maior para a pressão ser maior? Porque as partículas ficam mais agitadas. Elas ficam mais agitadas, logo elas estão ocupando mais espaço, elas vão fazer mais pressão contra as paredes dos recipientes que as contêm. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Então, esse daqui é o Charles segundo C, Charles, tá? Então, a gente tem que a razão entre P1, T1, P2, T2 é uma constante igual às outras leis, tá? E é uma isovolumétrica que também é uma reta. Tudo bem? Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos, impossível? Vamos lá. Pessoal, de maneira geral, a gente pode usar essa tabela para a gente estar fazendo as nossas conversões e a gente está entendendo o que está acontecendo. Quando eu tenho uma isotérmica, o meu volume varia, a minha pressão varia, mas a minha temperatura é constante. Lei de quem? Lei de Boyle-Mariotte, certo? Então, pressão vezes volume é igual a uma constante. Quando eu tenho uma transformação isobárica, meu volume varia, a minha pressão fica constante, a minha temperatura varia, e eu tenho a lei de Gay-Lussac, tá? Então, volume sobre a temperatura é igual a uma constante, tá? Isocórica, volume constante, a pressão vai estar variando, a temperatura vai estar variando, tá? E eu tenho a lei do Charles, tá? Então, pressão por temperatura é uma constante. Pessoal, matematicamente, como eu tenho essas proporcionalidades, eu consigo estar substituindo todas essas três leis numa equação geral dos gases. Então, pivete 1 vai ser igual ao pivete 2, que vai ser igual ao pivete 3, que vai ser igual ao pivete 4, 5, 6, tudo bem? Então, pessoal, olha só. Ao invés de vocês estarem decorando aquelas três equações, lembra do pivete. Pivete 1 é igual ao pivete 2, acabou. Aí, lendo o exercício, vocês vão entender. Se ele falar que é volume constante, o volume aqui vai cancelar com o volume aqui. Então, você vai ter P1, P2, P2, T2. Lei de quem? P1, T1, P2,
T2. Lei de Charles. Agora vamos lá. Se eu tenho a minha pressão constante, com quem que eu vou ficar na minha equação? Eu vou ficar com V1, T1, V2, T2. Lei de quem? Lei de Gay-Lussac. Certo? Se eu tiver temperatura constante, T1, T2, então eu vou ter P1, V1, P2, V2. Lei de Bohr-Maillet. Tranquilo? Fácil? Tranquilo. Sim. Pessoal, último tópico dessa aula. Rapidão para acabar, que já está acabando a aula também. Então, um gás perfeito ou ideal é o gás que obedece rigorosamente às leis anteriores em quaisquer condições de pressão e temperatura, e também deveria se encaixar perfeitamente no modelo descrito pela teoria cinética, tá? Além disso tudo, eles obedecem às leis da cinemática. Lembram lá de V igual a V0 mais AT, S igual a S0 mais VT. Aí tem o sorvetão, que é S igual a S0 mais VT, mais ou menos AT ao quadrado dividido por 2. Tem a equação de Torricelli, que é V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Pessoal, só uma coisa. Deixa eu contar duas coisas para vocês. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. De quem que é essa equação? Torricelli. Uhum. Só que olha aqui. Olha só essa pessoa garbosa. É o mesmo cara lá da cinemática. Tá? Então, o Torricelli, ele não teve contribuições só com a mecânica. Ele teve também com a parte de fluidos, tá? Vocês sabem um macete para decorar a equação de Torricelli? Não. Vi vovó mais 2 não num triângulo sexual. Certo? Peraí, repete. Vi vovó mais 2 anão num triângulo sexual. Boa. É uma bosta, né? Então, Não pessoal, tem erro. Então, pessoal, ó, os gases comuns, que chamaremos de gases reais, sempre se afastam do comportamento perfeito, tá? Principalmente se a gente tiver com pressões muito altas ou temperaturas muito baixas, tá? A pressões muito altas, ele começa a se comportar como um plasma, tá? E se a temperatura for muito baixa, ele começa a se comportar como um líquido, tá? Vide o caso do nitrogênio na temperatura muito baixa. Então, nesses casos, o volume dos gases se reduz bastante e as partículas se avizinham, passando a interferir uma nas outras, tá? Então, a gente não pode mais considerar eles como um gás, tá? Então, eles se afastam do comportamento previsto pela teoria cinética. Ou seja, resumindo toda a história, para um gás ser considerado perfeito, ele tem que estar o mais rarefeito possível, tá? Então, quanto mais rarefeito estiver, mais perfeito o gás será. Tudo bem? Tranquilo? Show de pelota? Beleza. Então, semana que vem a gente fala sobre o PV igual a NRT, ou professor viado não rejeita tarado. Digo, puta velha não rejeita tarada. Opa, não tá melhorando. PV igual a NRT. E na quinta-feira a gente faz exercícios sobre essas duas partes. Tranquilo?